Olá, feliz Dia das Mães, um dia muito especial. Feliz dia a todas as mamães, sejam todos bem-vindos a essa conversa de domingo especial em homenagem ao Dia das Mães. Estou aqui com uma convidada também muito especial, Sister Michele Có, da área Brasil. Seja muito bem-vinda, Sister Có. Muito obrigado por estar aqui hoje conosco. É um prazer estar aqui com você. Essa live, né? Coração de mãe é bem... combina muito com mãe. Coração de mãe, já lembra que coração de mãe cabe todo mundo, né? Sempre cabe mais um. É verdade. Mais um, mais 10. Coração de mãe cabe tudo. Que bênção. Muito obrigado, Sister. Eu quero pedir a todo mundo aqui que compartilhe o link dessa live agora com seus amigos, familiares, com suas mamães e com os filhos que vocês conhecem, porque todos vão agradecer a vocês por tudo que vão ouvir hoje aqui, com certeza. E deixem também seu comentário aqui no chat, também de onde vocês estão assistindo. A gente sempre gosta disso. Eu quero começar apresentando a Sister Có para vocês. Sister Michele Có nasceu em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, lá na fronteira, né, Sister? Uruguaiana, na fronteira. E ela é filha do irmão Dalvo e da irmã Vilma Ludwig. E também ela serviu na igreja em muitos chamados, serviu como conselheira de adultos solteiros da ALA, como presidente da primária da ALA, como conselheira na presidência das moças da ALA, serviu também como professora na escola dominical e no seminário, vários chamados que ela serviu. E serviu também com seu esposo como líderes de missão, da missão Moçambique, Maputo, lá na África. E continuou na África, porque o esposo, Elder Johnny Có, que é nosso presidente de área, foi chamado como 70 autoridade geral, e a primeira designação foi para servir na África, na área África Sul, né, na época. Muito bom. O casal tem 2 filhas e 4 netos. Muito bom, Sister. Que bênção ter a senhora aqui. Maravilha. Muito obrigado. Sister, a sua vida como mãe começou com a sua vida como esposa. Primeira coisa que eu queria perguntar, as pessoas sempre gostam de saber, é como vocês se conheceram. Eu li um relato publicado da Lia Rona, de maio de 2017. Quem quiser vai lá e pesquisa esse relato. Que foi a senhora que tomou a iniciativa. Temos uma mulher de atitude aqui, gente. Essa história, Sister, por favor, como é que foi? Olha, naquele dia, foi em 1987, as reuniões da minha ala eram à tarde, e naquele dia, justamente, chegou meus tios e tias lá de Uruguaiana. Tinham feito uma viagem longa, a gente já estava pronto para ir para a igreja, e quando eles chegaram, meu pai e minha mãe tinham designações na igreja, aula e tudo mais, e não tinham como faltar. E eu me senti tentada a ficar em casa aquele dia. Mas eu olhei e pensei que eles sabiam que nós éramos membros da igreja, mostramos todas as coisas e dissemos que nós sairíamos, que logo voltaríamos. E fui para a igreja. E o meu esposo, então, estava conversando, né? Acho que naquela época não era meu esposo, estava conversando num grupo, né, de rapazes, e quando eu passei, ele perguntou para os outros rapazes quem era aquela moça. Aí eles já derrubaram, né, dizendo, não, essa aí não, olha para ti, né? E depois de um tempo, né, eu percebendo ele ali, eu mesmo fui conversar com ele, fui puxar a conversa. Maior cara de pau, né? Mas tá lá a história para quem quer saber. E assim começou, então, a nossa história. Porque eu decidi ir na igreja aquele domingo e porque eu fui falar com ele. Quem sabe, se eu esperasse um pouquinho, quem sabe ele tomasse coragem para falar comigo. Não sei, mas fui eu que dei o primeiro passo. Eu sempre caio nessa minha pegadinha. Eu desligo meu áudio aqui e falo depois. Mas que bênção, que bom que a senhora
tomou essa iniciativa, né? E hoje temos esse casal maravilhoso que nos abençoa tanto. Primeira coisa, aos jovens, se algum rapaz quiser se aproximar de uma moça, não desestimule, por favor, incentive, vai lá. Pode ser que não dê em nada, mas pode ser que dê em alguma coisa muito boa, né? Vale a Como pena. desse casal aqui. Vale a pena tentar ir lá e buscar, né? Então, não desestimule, por favor. E que bênção que vocês prosseguiram, porque, segundo aquele relato que eu li, ele estudava fora e vocês tiveram pouco tempo de convívio real, pessoal. Olha, ele estava estudando lá na Universidade de Brigham Young, nos Estados Unidos, e a nossa 1987, imagina, tudo por carta. Demorava, eu fiquei até amiga do carteiro, viu? Demorava, mas pessoalmente, antes de casar, acho que a gente teve uns 17 dias. O resto foi pessoalmente, o resto foi por carta. Mas foi fantástico. E aí, depois a gente casou, né? Então, no Templo de São Paulo. Isso em 88, né? E 26 de abril de 1988. Até, eu não sei se eu posso contar, vai fugir um pouco assim do tema. Mas nós estávamos ali no Templo de São Paulo, nos alojamentos do templo. E naquele dia estava no Brasil o presidente Hinckley, ele era apóstolo na época. O presidente Hinckley, sua esposa, o Elder Perry e a sua esposa. E eles decidiram bater em algumas portas. E bateram justamente na nossa porta do alojamento. Quando estava... como estavam várias pessoas da nossa família lá, meu esposo foi abrir a porta achando que era um membro da nossa família. Só que ele não estava com sapato, ele estava assim mais informal. E quando ele abriu a porta, estava alinhado na frente dele, presidente Hinckley, sua esposa, Elder Perry e a sua esposa. Quando eles perceberam que ele falava inglês, eles começaram a falar com ele também. Só que ele começou a ficar tão nervoso, pensa, e que ele tentou assim conversar em frases curtas, porque o que ele pensou, eles são muito ocupados, eles não podem perder tempo aqui comigo. Mas parece que o mundo ali tinha parado, eles estavam com todo o tempo do mundo para dar atenção para o casal que tinha acabado de se selar no templo. E o presidente Hinckley até perguntou que estaca que ele pertencia lá nos Estados Unidos. E ele estava tão nervoso que eu não lembrava nem que estaca que ele... Na hora fugiu até o nome da estaca. Depois, quando ele fechou a porta, ele disse, nossa, o que eles devem estar pensando, né? Que tipo de pessoas estão casando aqui que não sabe nem a estaca que está. Quando o presidente Hinckley descobriu que ele era de Joinville, e Joinville é meio berço, né, da igreja no Brasil, e se falavam muito em alemão, ele falou um pouquinho em alemão com ele também. E ao se despedir, o presidente Hinckley falou Auf Wiedersehen, que é até que nos vejamos novamente. E ele pensou assim, nossa, quando que eu vou ver ele novamente? Nunca mais, né? Assim, na tua frente. E mais de 20 anos depois, quando meu esposo era 70 diária, num dos almoços que tem lá nos treinamentos, ele sentou justamente do lado do presidente Hinckley. E aí ele contou essa história para ele. E ele disse, olha, até nisso você é profeta. Foi profético, com certeza. Profético. Obrigado por compartilhar, Sister. Obrigado por compartilhar. Que bom. Este tem aqui uma foto de vocês. Quando é isso aqui, Sister? Quando foi esse momento? Isso aí foi em julho de 1987.
Né? Nós nos conhecemos uma semana e esse aí foi na semana subsequente, na igreja também. Ainda namorados, no início do namoro. Sim, bem na primeira semana de namoro. Muito bom, muito bom. Que bênção, né? Eu costumo dizer assim a várias pessoas que dizem, mas tal jovem é muito inexperiente, tal jovem... Olha, nenhuma esposa de autoridade geral casou com autoridade geral. Todas casaram com um jovem inexperiente. E eles cresceram e se desenvolveram, em grande parte por conta do que suas esposas fizeram. A gente construiu uma vida junto, né? Exatamente. Junto, construiu, de grãozinho em grãozinho. Muito bom, muito obrigado. E aí, logo depois, vocês casaram, tiveram suas filhas, e as filhas também se casaram. Eu tenho uma outra foto aqui, essa é a família agora, né? Suas filhas, os genros e os 4 netos. Exato. São 3 netinhas e um netinho, né? O caçula. Exatamente. Esse aí a gente fez bastante oração, porque ele demorou para vir. E agora está com toda a energia. Que bom. Eu queria que a senhora compartilhasse. Que bom, com certeza. Queria que a senhora compartilhasse a sua experiência de mãe. Em que momento a senhora compreendeu que seria mãe, e como tem sido ser mãe de suas filhas? Essa alegria que o Senhor promete, né, lá no templo, que nós teríamos alegria na nossa posteridade. Acho que a maior fonte de alegria ou tristeza vem, né, dos nossos relacionamentos. E a minha mãe, ela é de uma família muito grande, 16 filhos, e todos filhos de uma mesma mãe, do mesmo pai, e eu sempre tive muitos primos, maiores, menores, eu sempre cuidei muito dos meus primos, e sempre tive desejo de me casar e de ser mãe. Até, inclusive, quando eu fui tirar minha bênção patriarcal, eu estava muito animada para saber se eu ia casar, se eu ia ter filhos. Para mim era muito importante, eu tinha muito desejo. Muito bom, muito bom. Isso é importante de saber, porque significa que a senhora, então, já tinha uma experiência familiar que lhe ajudou a tomar... eu não sei se é tomar uma decisão ou ajudou a senhora a ter esse sentimento, né, de maternidade sempre, por conta da experiência com a sua família. Isso é algo importante. Eu tive desejo de ter uma família grande. Primeiro eu tive minhas 2 filhas, e na minha terceira gravidez eu tive problemas de saúde e não pude ter mais como eu desejava. Mas nós, como as mulheres, temos tantas oportunidades, né, de ser mãe, né, de tantos outros. É verdade. A senhora é mãe de muitos. Missionários. Mãe de muitos. A senhora serviu como líder missionária, a senhora é mãe de muitos, com certeza. Do serviço do seu esposo, como bispo, presidente de estaca, 70 diária, líder de missão, 70 autoridade geral, agora presidente da área Brasil, ele dispõe de muito tempo a serviço da igreja. E, é claro, a cada serviço, ele vai ficar algumas horas ou talvez alguns dias distante. E muitas mulheres passam por isso, né? Elas têm seus maridos servindo ali como líderes locais, bispos, presidente de estaca, e que também dispõem de muitas horas a serviço da igreja, despendem muitas horas a serviço da igreja. O que a senhora poderia falar para essas mães que às vezes precisam ficar com os filhos sós para que seus esposos sirvam ao Senhor naqueles chamados e que talvez se sintam, eu não digo angustiadas, mas se sintam em algum momento, olha, eu queria ter ele aqui do meu lado o tempo todo, né? O que a senhora poderia falar para essas mães? Olha, o que eu posso falar do que eu sinto. O primeiro mandamento é amar o Senhor, né? Eu sei que Ele me ama, mas eu me sinto muito feliz de Ele ser digno e de Ele amar
ao Senhor e a Deus e de servi-lo. Então, cada vez que nós cumprimos convênios e que nós nos achegamos ao Senhor, nós, como casal, nos sentimos mais próximos também. Então, é uma parceria entre nós e o Senhor. E nós temos sido muito abençoados através de todos os chamados que ele teve. A maior parte dos chamados dele, realmente, eu fiquei, né, sozinha, né, no banco da capela. Mas sempre que eu tinha que esperar por ele, eu não ficava sozinha. Eu ficava conversando com alguém. Eu adoro estar no meio dos irmãos da igreja, das irmãs, conversando com jovens, com crianças. Eu me sinto tão abençoada, tão feliz vivendo o evangelho e estando dentro de pessoas também que seguem os convênios. Então, enquanto ele está fazendo os afazeres dele, eu também estou, né, fazendo essas outras coisas também, conversando, servindo e amando as pessoas que são ao nosso redor. Que bênção, obrigado. E olha, eu posso testificar, Sister Có é assim mesmo, viu, gente? Porque eu tive a oportunidade de ver Sister Có, junto com o presidente Có, em dedicações de templos, né, que nós fomos lá fazer toda a cobertura da dedicação de alguns templos, e Sister Có sempre muito atenciosa com as pessoas, sempre dando muita atenção, conversando com todo mundo. Isso que ela disse aqui, de que gosta de estar com as pessoas e conversar, eu posso testificar disso aqui, porque, de fato, muito simpática com todo mundo, isso é muito bom, muito importante. Obrigado, viu, Sister? Às vezes ele tem que esperar por mim, viu? Às vezes ele fica pronto antes de mim. Sei bem como é isso. Sei bem como é isso. Muito bom. Eu adoro conversa de igreja. É verdade. Sister, pensando nisso tudo, eu lembrei de uma frase que o presidente Nelson disse, ele disse assim, olha, ninguém pode fazer o que uma mulher virtuosa pode fazer. Nada se assemelha à influência de uma mãe. E aí eu fico pensando com essa palavra influência de uma mãe, né, dos tantos influenciadores, como são chamados muitos hoje, que querem tirar a atenção, atrair a atenção do jovem, especialmente, né, e de crianças também, e de como as mães têm que, entre aspas aqui, concorrer com esses tantos influenciadores de vários tipos diferentes, e que nem sempre influenciam para o bem, nem sempre trazem uma boa influência. O que a senhora pode dizer, especialmente a essas mães, e também às mães que precisam, entre aspas, ele diz, concorrer com os influenciadores, mas também aos filhos, que às vezes podem preferir seguir uma celebridade, porque tem padrões mais flexíveis, mais fáceis, mais agradáveis, do que seguir os passos da mãe fiel e justa, porque os padrões são mais firmes. Olha, o vínculo mãe e filho é um vínculo muito forte, já começa desde que eles nascem. Quando eles nascem, o mundo deles é a mãe. Parece que nós somos uma extensão deles. E eles vão crescendo ali, aquela criancinha em volta, querendo a atenção da mãe o tempo inteiro, né? Aquele olharzinho da mãe pedindo para a mamãe pedindo um colinho. Às vezes eu vejo até as criancinhas pegando o rostinho da mãe e virando para eles, já não viram? Pega o rosto da mãe e vira, me olha, mãe, né? Então é nesse momento que se começa o vínculo. E o vínculo de estabelecer assim, esse elo, de que o elo fique bem firme, quando eles vêm com perguntas a nós. Muitas vezes a gente quer ensinar os filhos num ambiente bem estruturado. Tá tudo arrumadinho, tá tudo pronto, agora sentem aqui que nós vamos ensinar. Claro que a gente tem a reunião familiar, que é um momento mais estruturado, mas tem aqueles momentos que a criança quer aprender, quer perguntar, e que o momento não está tão estruturado, que o momento não é tão propício, que você está fazendo uma outra coisa, que também é importante.
ou que você está no telefone, ou que você está envolvido em outra tarefa dentro de casa, e a criança vem com aquela pergunta. E é esse o momento que você tem para fortalecer aquele vínculo, para que a criança saiba que quando ela tem perguntas, nós vamos estar ali para ter as respostas. E não dizer, não, agora, depois eu falo contigo. Isso que tu está me perguntando não é tão importante. Então, aquele é o momento do vínculo. E as crianças vão crescendo, então, e aí vem essa parte dos influenciadores, e nós, dentro de casa, então, precisamos fazer um ambiente familiar onde eles possam ter experiências espirituais, onde eles possam prestar o testemunho deles, onde eles podem contar aquilo que eles aprenderam na escola, onde eles podem contar aquilo que eles aprenderam na primária, na igreja, no seminário. É onde vai se fortalecendo os vínculos. E aí eles vão crescendo e nós vamos apoiando eles. Quando dá a idade de ir para o templo, 12 anos, é quando a gente deve levar eles ao templo para ter essa experiência espiritual. Ou quando uma criança está em idade de batismo, a gente falar sobre batismo, sobre os convênios, deixar eles abrirem o coração, né, para ter essas experiências espirituais. E dentro da igreja tem tantas atividades depois para jovens, né, que a gente pode direcioná-los. Tem ali a história da família, que eles são tão bons nisso. Tem os jovens cantores da igreja, né, que a gente tendo tantas oportunidades com esses jovens cantores. Eu vejo como os jovens se identificam com eles, como eles cantam juntos, tão animados. Tem o seminário, tem o FSY, né, que eu já vi tantos jovens decidirem ir para a missão, porque foram para o FSY. Então, é ir direcionando para esses caminhos. E também fortalecendo dentro do lar. Quando minhas filhas estavam em casa, eu sempre tentava trazer as amizades dela para dentro do lar, porque eu sabia que era um ambiente onde elas teriam mais forças, né? Onde elas tinham mais voz, né? E elas sempre trouxeram as amigas, né, para fazer trabalhos escolares lá em casa, para fazer tudo que as amizades delas sempre eram bem-vindas. Até tem amigas delas que se tornaram membros da igreja, né, por conviverem na nossa casa, né? Então, sempre trazer para perto de nós e não afastar. Excelente. Obrigado, Cícera, por esse conselho. Que maravilha. E é isso mesmo, né? Os filhos precisam sentir que um lar é um lugar seguro. A senhora falando, eu estava lembrando que eu e minha esposa, nós temos 2 filhos, um casal de filhos, e nós criamos eles ouvindo, desde pequenininhos, como se fosse um mantra. Era um negócio repetido o tempo todo no ouvido deles, desde pequenos. Aconteça o que acontecer, não importa o que você faça ou o que façam a você, sempre volte para casa, sempre vá para a igreja. Uhum. Isso eles cresceram ouvindo isso o tempo todo. Concordo. Porque o lar precisa ser um lugar de segurança. Não é porque você vai no lar passar a mão na cabeça, não, mas porque você vai ajudar a enfrentar os desafios. Uhum. Sejam desafios quais forem. O lar precisa ser um lugar em que os filhos sabem que é para onde eles podem voltar em segurança. Eu sempre digo que aquele pai do filho pródigo, na história do filho pródigo da parábola que Cristo contou, o pai, quando viu o filho rebelde voltando, ele primeiro abraçou, beijou, mandou dar um banho, fez o melhor por ele. Eu sempre digo assim, eu não tenho dúvida de que aquele pai depois sentou com o filho e teve uma boa conversa com ele. Mas cada coisa no seu momento. Cada coisa no seu momento. Aquele era o momento de acolher, de fazer o sentir bem-vindo e seguro para ser ensinado no momento certo. Né? E a gente vê também
ali, quando Jesus Cristo estava na cruz, né, a mãe dele foi aquela que o acompanhou até os últimos momentos da vida dele, né? Tive um grande exemplo de mãe ali, né? Exato. As mães não podem abandonar seus filhos jamais, jamais. Os pais também não, né? Mas os filhos sentem muito a presença das mães, sentem muito. Isso é muito importante. E a senhora falou sobre isso, né? De ensinar em qualquer momento, não só naqueles momentos estruturados, né? Como a senhora citou, em qualquer momento. Aí isso me traz a lembrança de ensinar sobre o templo, né? O templo talvez dos ensinamentos seja aquele que a gente precisa reforçar, né, ao ensinar os filhos, tanto na infância quanto na adolescência. O presidente Ballard disse que as mães deveriam ensinar, falando especialmente às filhas, mas se encaixa também para os filhos, que as mães deveriam ensinar às filhas a importância de fazer convênios e depois como guardar os convênios de modo que elas desejem ser dignas de entrar no templo. Como tem sido para a senhora a experiência de ensinar sobre o templo? Como é que foi na infância de suas filhas, na adolescência? E como é que as mães podem ajudar os filhos a serem mais envolvidos nesse trabalho? Bom, como você bem falou, né? Nós casamos no Templo de São Paulo. Naquela época era o único templo que tinha no Brasil, em 1988. Então, as nossas filhas já nasceram dentro do convênio. E nós sempre tivemos em casa fotos do templo. E aonde nós íamos, a gente sempre procurava também levar elas nos jardins do templo, tirar fotos na frente do templo, cantar músicas sobre templo. E quando as minhas filhas, então, completavam a idade de poder ir ao templo, nós rapidamente fazíamos isso. Ajudávamos elas a extrair os nomes para poder levar para o templo, para poder levar para o batistério, para que elas tivessem experiências espirituais com o templo. A gente perguntava como elas tinham se sentido lá no templo, fazendo o batismo pelas pessoas, os antepassados falecidos. Também, quando elas eram ainda solteiras, né? Teve a visitação do templo de Curitiba. Então, nós fomos na visitação do templo de Curitiba. Antes, elas tinham ido somente no batistério, que era onde era permitido. E na visitação, então, elas puderam passar, então, de fato, conhecer o templo inteiro. E passando pelo templo, a gente mostrou bem, né, a sala das noivas, a sala de selamento, prestando, né, nosso testemunho para elas sobre isso. Depois, no futuro, né, minha filha mais nova, inclusive, casou no templo de Curitiba, que foi o templo que ela fez a visitação enquanto estava aberto para o público, né? A minha filha mais velha casou lá no templo de Salt Lake. Mas é sempre incentivando, sempre levando o assunto para o templo e da importância, né, de se manter, de ter dignidade, de procurar alguém também que tenha o desejo de se casar no templo. Era isso que a gente sempre tentava ensinar. E através de experiências espirituais também. Muito bom. Obrigado, Sister. Acho que o templo da família. Os jovens, eles são muito bons, né, na história da família, extrair nomes. Isso aí tudo está relacionado ao templo. Claro. É isso que eu ia falar. Envolver eles no trabalho de história da família é uma excelente maneira de ajudá-los a irem adquirindo testemunho sobre a obra do templo, né? É algo que eles estão prontos para fazer agora mesmo, né? Eu brinco dizendo que se você quer aprender como é que funciona um sistema, como, por exemplo, o Family Search, pede para um garoto de 10 anos que ele vai te dar uma aula, porque ele vai saber rápido. Eles têm uma mente pronta para isso, né? E eles vão aprender rápido e vão fazer rápido. Muito bom, obrigado. Sister, queria que a gente voltasse agora a nossa conversa para
algumas situações que às vezes ocorrem, nós estamos falando hoje em homenagem às mães, mas tem muitas mulheres, excelentes mulheres, que por várias razões que fogem ao seu controle, razões adversas em sua vida, que criam seus filhos sozinhas. Né? A senhora falou da importância do seu esposo, e isso é uma bênção muito grande, mas muitas mulheres, boas mulheres, não têm essa oportunidade, por N razões. Elas fazem um trabalho de heroínas mesmo, né? Porque elas sustentam os filhos, elas têm que prover toda a necessidade temporal dos filhos, além das necessidades espirituais e emocionais. Elas certamente passam por momentos de muita tristeza, por sentimentos de incapacidade, às vezes, e também pelo julgamento de outras pessoas. Há pessoas que, infelizmente, nem sabem qual é a história e já julgam. O que a senhora poderia dizer para essas boas irmãs que vivem essa situação? Eu diria que elas são maravilhosas. Eu até me emociono, viu? Porque elas não estão sozinhas. Eu tive líderes maravilhosas que eram mães com filhos, sozinhas. Uma das minhas líderes, né, lá do Rio Grande do Sul, foi a Rosângela Brentano, e eu me lembro dela chegando na igreja com aquela escadinha de filhos, e ela era minha presidente das moças. Eu tive também uma líder chamada Gleci Clegs também, que ela também criou 3 filhos sozinhas. Eu vejo elas como mulheres de fibras, maravilhosas. E em mim, eu sendo uma moça delas, eu as vejo como mulheres muito resilientes, que amavam o Senhor e que criaram filhos de bem, né, dentro dos convênios do Senhor. E até, inclusive, a Rosângela Berentano, que foi minha líder das moças, hoje, um dos filhos dela é o meu presidente da Estaca, aqui em São Paulo. Então, realmente, eu fico solidária com elas. Eu sei que é muito difícil. Hoje mesmo, na igreja, eu estava sentada ao lado de uma mãe, né, que cria uma filha sozinha também. E ela estava me falando quão abençoada que ela é por ter essa rede, né, de amigos, de irmãos da igreja. Como ela se sente abençoada pelo amor, pela essa irmandade dentro da igreja, de acolher ela e de estar sempre ajudando ela nos momentos, né, onde ela precisa de ajuda, através de uma bênção de saúde ou de uma visita, né, de uma irmã ministradora, né? Então, dentro da igreja, a igreja não é... ninguém, acho que julgar seria a última coisa que se poderia te fazer de mulheres tão nobres que eu tenho conhecido, sendo mulheres, né, que criam seus filhos dentro do Evangelho de Jesus Cristo. São verdadeiras discípulas de Jesus Cristo. Maravilha. Muito obrigado, Sister. Muito obrigado mesmo por e compartilhar. O Senhor é que vê esses esforços e recompensa, viu? Não tenho dúvidas. E muitas excelentes irmãs que passam por situações, uma outra situação que me ocorre ao lembrar também de uma fala do presidente Nelson. Ele disse assim: percebam que todas as vezes que uso a palavra mãe, não estou falando apenas de mulheres que deram à luz ou que adotaram nesta vida. Estou falando de todas as filhas adultas de nossos pais celestiais. Toda mulher é mãe em virtude de seu destino divino eterno. Há muitas mulheres, também por razões que fogem ao controle delas, que não conseguem gerar ou criar filhos dessa vida. Isso pode trazer frustração, isso pode trazer um sentimento de impotência, pode trazer sentimentos negativos de muitas formas. O que a senhora poderia também dizer a essas boas irmãs nesse Dia das Mães, irmãs que são mães sem terem filhos? Eu me sinto muito solidária também a essas irmãs, né,
que são dignas, que têm um lar preparado com todo amor para receber, né, um filho vindo da presença do Pai Celestial e que não conseguem, né? Eu lembro daquela escritura que diz lá, né, em Gênesis 4:26, né, que Adão fala, por que dará o nome, o Pai Celestial fala, né, por que dará o nome dela Eva? E ele diz, porque ela será mãe de todos os viventes, porque ela é mãe de todos os viventes. E naquele momento, Eva ainda nem era mãe. Então, já está em nós esse potencial divino de ser mãe. E nós vivemos no aqui, né, nessa vida terrena, mas é muito mais do que isso, né? Essa promessa vai além dessa vida. Então, essas que de todo o coração desejam ser mãe, eu acho que elas vão ter, né, na eternidade, um momento tão feliz de ter essa oportunidade. E já aqui nessa terra, nós podemos ser mães espirituais, emocionais, mães que ensinam, que são professores, mães que são exemplos para tantas pessoas que não têm esse verdadeiro amor de mãe. Para tantos dentro, né, do próprio Evangelho de Jesus Cristo, que não tem essa oportunidade. Né? Em todo lugar que a gente vai, a gente pode falar de Cristo, pode ser uma discípula de Cristo, pode mostrar, né, como nós somos mulheres fiéis. Temos a Sociedade de Socorro, né, que é a maior organização de mulheres do mundo. Né? Desse lado do véu aqui, é a maior organização, onde nós aprendemos, né, o nosso potencial, o nosso valor divino. Então, eu, de todo coração, eu entendo, né, isso que elas têm passado. Eu me senti frustrada também, quando eu perdi a minha terceira gravidez. A minha filha mais nova também, ela teve a primeira filhinha, e depois ela não conseguiu ficar mais... Não estava conseguindo ficar grávida novamente. E muitas orações foram feitas, né? Muitas vezes eu fui no templo orar, né? Para que isso acontecesse. Felizmente aconteceu, né? E veio, então, o último netinho que está aí, que é o menino, a gente orou tanto, e agora veio bem arteirinho, bem, né? Onde ele passa é um furacãozinho que está passando, né? E traz tanta alegria. Mas eu acho, então, para essas irmãs, eu falo, né? Vocês são mulheres de valor e podem ser um exemplo, né? Para tantos outros. Pode ser um apoio para elevar tantos que precisam desse amor de mãe. Né? Acho que é isso. Obrigado, Sister. Obrigado. Uhum. Sister, tem um outro grupo de mães que talvez tenham alguns desafios, talvez não, que tenham um desafio emocional, com certeza, porque elas têm uma situação muito específica. São mães que são membros da igreja, que são fiéis, cujos filhos são membros da igreja, mas que não estão atualmente na igreja. Filhos que se desencaminham por alguma razão. E há N razões para isso, não nos cabe julgar. O ponto aqui que eu gostaria que a senhora comentasse o que essas mães podem fazer? Qual é o seu conselho para essas mães que sofrem por não terem os seus filhos junto a elas no convênio? Mães fiéis, que foram um bom exemplo, e que muitas vezes acontece, a gente viu muito isso nas escrituras, com Lamã e Lemuel, lá, né? Eles eram filhos de um profeta, né? E viu Alma o pai orando pelo Alma o filho, a mãe deve ter orado também. E eu digo para elas aquilo que diz lá em 2 Nef 31:20, seguir para frente com firmeza em Cristo.
e ter a confiança nos convênios. E orando, né, para que o Senhor faça alguma coisa para que esses filhos voltem, né? E esses convênios, esses laços são tão fortes que o Senhor, ele vai fazer, de alguma forma, com que esses filhos voltem para essas mães, né? Não perder as esperanças. A gente vê lá no livro de Mórmon, né, quando estava lá a árvore da vida e quando Leí estava comendo do fruto junto com a sua esposa, eles estavam comendo daquele fruto com felicidade e chamando os filhos para que viessem a ele. Então, fique onde você está. Não perca as esperanças. Fique aí onde tu está, comendo do fruto, se alegrando com o fruto e convidando, chamando para que eles voltem com todo amor, né? Não, às vezes não adianta ser tão pregadora, mas o teu exemplo, né? Aquela firmeza vai fazer com que eles te procurem, né? Para que eles peçam uma oração quando eles precisam de ajuda, né? Eles sabem aonde... Não se culpar, né? Não se culpar jamais, né? Tivemos profetas que tiveram essa mesma situação, mesmo desafio, né? E nós temos essa bênção de saber que as coisas, aquilo que não for resolvido aqui, pode ser resolvido depois. Vamos ter um tempo muito grande aí no milênio ainda. Eu confio na promessa de que o Senhor não vai desamparar pais justos, né? Pais e mães justos. Não vai desamparar. Seguindo para frente, com firmeza. Muito bom. Chega um momento em que, como o pessoal diz, a idade chega, né? Chega a velhice. E o presidente Nelson disse que o presidente Monson disse que não é possível esquecer nossa mãe e lembrar-nos de Deus, não é possível lembrar-nos de nossa mãe esquecendo de Deus. No momento em que a velhice da mãe chega, em que ela requer cuidados, ela requer uma atenção muito grande, por conta dos fatores mesmo dessa fase da vida, né? Traz debilidade física, debilidade mental, como falta de memória, enfim, dependência total realmente. O que a senhora poderia dizer aos filhos sobre a importância de cuidar das mães na velhice? Eu digo lá aquilo que está em Êxodo 20:12. Honra teu pai e a tua mãe. A minha mãe está com 81 anos, ela ainda vive, ela ainda é independente. E durante a minha vida, a minha mãe na minha família, foi a primeira a dar o exemplo de se tornar membro da igreja. E depois dela vieram tantos outros, né? E eu vejo ela como, nossa, uma rocha, um exemplo de fé. Toda vez que eu precisava de alguma coisa, eu sempre pedia para ela orar por mim. Porque eu confiava nas orações dela, eu confiava tanto que o Senhor ia ouvir ela, porque ela sempre foi uma pessoa tão justa, tão bondosa com todo mundo. Então, eu não me imagino, né, desamparando ela, né, no momento que ela mais venha precisar. No momento, ela ainda está independente. A minha sogra, ela teve Alzheimer. E ela ficou 5 anos morando na nossa casa. E muitas pessoas lá no prédio onde a gente vivia naquele momento achavam que ela era minha mãe. Porque eu a tratava como mãe. Ela era minha sogra, mas eu a tratava como mãe. E por tratar ela, né, daquela maneira, as pessoas pensavam lá, os vizinhos todos achavam sempre que ela era minha mãe. Mas ela era a mãe que criou meu esposo. E de alguma forma, né, eu tinha toda a gratidão por aquilo que ela tinha feito, né, por aquilo que ela tinha feito pelo meu esposo, por toda aquela jornada que a gente tinha feito junto,
naquele momento, eu acho que eu já tinha mais de 20 anos de casado com meu esposo. Né? Inclusive, até naquele momento, minhas filhas já estavam adultas, eu estava trabalhando, eu sou nutricionista, né? Mas, inclusive, eu saí do meu trabalho para cuidar da minha sogra, né? Então, eu fui muito abençoada, né? O dia que ela se foi, né? Eu tive, bem no finalzinho da vida dela, na última internação que ela teve no hospital, eu vi que ela não estava bem e eu fui chamar a ambulância, porque ela estava totalmente acamada e para ser transportada era só com a ambulância mesmo. Quando eu peguei o telefone para ligar para a ambulância, eu senti algo assim vindo do Senhor. Eu tive a confirmação que era o momento de ela ir para o outro lado do véu. Mas, mesmo assim, eu fiz a minha parte. Sabe quando você sente o amor de Deus? Não sei quem está nos ouvindo, se você já sentiu o amor de Deus. É algo tão forte, assim, que entra em todo o teu corpo, assim. Então, eu senti o amor de Deus e eu senti naquele momento ali pessoas do outro lado do véu que estavam ali naquele momento, trazendo paz e dizendo que tudo ia ficar bem, né? E quando ela se foi, ela ainda foi para o hospital, e realmente foi a última vez que ela foi para o hospital. Ela se foi, claro que a gente sentiu, porque quando você cuida de alguém, aquilo vira bem a tua rotina, né? Mas foi um sentimento tão de paz, de saber que você cuidou tão bem, que você fez tão bem aquilo, né? Com tanto amor. Eu cuidei dela como eu gostaria de um dia ser cuidado. E ela foi Alzheimer, 5 anos, dos quais desses 3 anos acamada. Ela teve que fazer uma gastrostomia no estômago, era 24 horas, né? De estar ali sendo cuidada mesmo. Sei bem como é isso, sister. Minha sogra, mãe de minha esposa, tem Alzheimer no último estágio, mora conosco. Então. É exatamente assim. É exatamente assim. É cuidado 24 horas. Talvez alguém escute ao fundo algum barulho enquanto eu estou aqui conversando com a sister. Antes de começar, minha esposa disse: minha mãe está cantando. Ela faz sons, né? Não é exatamente cantando, mas é brincando assim. Ela está cantando. Faz algum som, enfim, e que é involuntário. Você não tem como dizer, fica quietinha agora. Não dá, ela não entende. Então, está tudo bem, paciência, deixa ela. Mas falando em cantar, vai se desenvolvendo, né? É dessa forma mesmo. Pois não, sister. Falando em cantar, a música é uma das coisas que eles que fica muito na cabeça deles. Eu me lembro que muitas irmãs iam na nossa casa para visitar a minha sogra, né? E elas cantavam. E muitas vezes eu via ela, né? Mexendo os lábios, cantando também. Né? Porque eu acho que é a última coisa que sai da cabecinha deles. Né? Verdade, muito obrigado. É muito especial esse amor. Eu te parabenizo, tá? Pelo esse cuidado que vocês também estão tendo. Eu posso dizer que todos nós ajudamos, mas o trabalho de minha esposa é insuperável. Né? É insuperável de cuidar dela, de ajudar, de fazer tudo por ela, na verdade, porque ela se torna absolutamente dependente mesmo. Uhum. E é um trabalho que, de fato, é cansativo, né? No sentido físico e emocional também, porque você vê a pessoa partindo aos poucos. Sim. Né? Partindo aos poucos. Mas também é um trabalho, é um momento em que aprendemos muito sobre o amor ao próximo, especialmente o amor aos pais. Isso é muito importante. Né? E algo
é algo que vai ficar para a vida toda, com certeza. É um exemplo de filhos e netos também. Perfeito. Obrigado, Sister, por ter compartilhado. Não reclamar, né? Disso. É verdade. Quem não cuida dos seus, vai cuidar de quem? Exatamente. Essa é a verdade. E falando sobre partidas, agora não exatamente desse tipo de partida, chega um momento em que os filhos partem para a sua própria vida, né? Partem para estudar fora, vão morar em outro estado ou em outro país, ou porque se casam, ou porque conseguem um emprego em outro lugar. E esse é um momento que os pais sentem, e as mães especialmente. O que a senhora poderia falar sobre esse momento do ninho vazio, sobre os sentimentos das mães nesse momento, Sister? Bom, quando a gente ama, a gente sente saudades. E a gente começa a sentir saudades ainda antes de eles irem. A minha filha mais velha, ela foi estudar nos Estados Unidos, foi a primeira que partiu, né? E quando ela foi estudar nos Estados Unidos, parece que vem aquele negócio. Ela estava indo estudar, mas ela também já tinha 18 anos. E aí já me veio aquele sentimento. Eu acho que ela vai, e aquilo que nós temos agora, né, não vai mudar, né? Nunca mais vai ser igual, né? Aquela convivência do dia a dia, né? De estar ali junto, de dividir tudo, né? A gente tem aquele sentimento, e realmente foi assim que foi. Ela foi para estudar, conheceu, né, o esposo dela, e eles acabaram, então, casando, e aí começa também a vir as alegrias. Mas esse momento de partida, com certeza, é um momento de transição na vida da gente, que tem que estar com a cabeça bem preparada para esse momento. Por mais que prepara, ainda dá para chorar bastante. Mas, felizmente, hoje, né, nós temos as mídias de ficar sempre em contato. A gente até, na nossa família, a gente é muito grudado, a gente tem até o Google Maps, que cada um sabe onde cada um está. Então, não tem um dia que a gente não converse com todo mundo, ou que a gente não troque mensagens, mande fotos. A gente está sempre sabendo onde que cada um está e o que estão fazendo. E quando eles saem de casa, e parece que também para a gente é aquela... É quando a gente recebe diploma, né? Porque nós vamos acompanhando o que eles estão fazendo, e quando eles vão seguindo aquele caminho que a gente preparou eles para seguirem, e quando eles vão se tornando aquilo que a gente idealizou, né? Como o Pai Celestial fala, medida da sua criação, aí vai vindo aquele sentimento de felicidade, né? Ela foi estudar, foi uma boa estudante, ela conheceu, ela casou dentro dos convênios, aí veio a coroação, né, que são os netos, e mesma coisa com a minha filha mais nova. Ela saiu de casa quando foi casar, e foi, né, para um bom propósito também, que ela tinha sido criada para isso, casou dentro dos convênios, e aí a gente vai tendo felicidade, né, na posteridade. Muito bom. E depois passa a receber as visitas. A casa dos pais vira local de visita. Se torna... E quando a gente está junto, em família, como a gente estava ali naquela foto, todos juntos, é celestial. Porque a vida, ela não é como era, aquela coisa estudante de casa, né, grudadinho. A vida, ela passa a ser momentos de encontro. Mas esses momentos de encontro são de tanta alegria, de tanta felicidade, que é um pedacinho do céu. É celestial. Quando a gente está
todos juntos, filhos e netos. É celestial. É maravilhoso. Que bom, que maravilha. A senhora falou aí sobre todo mundo saber onde todo mundo está. Eu pensava que só a gente que era uma família muito, assim, que cada um fala o tempo todo. A gente tem o grupo da família, a gente conversa o tempo todo, sabe o tempo todo o que está fazendo, como é que está, fala com os netos todos os dias, por vídeo. Então, tenho colegas que já me disseram, colegas de fora da igreja já me disseram, mas ter que dizer para a esposa toda hora para onde é que está indo, olha, não é toda hora não, é quase todo minuto, ela tem que saber onde eu estou, e eu tenho que saber onde ela está, até por segurança nossa, vai que acontece alguma coisa comigo, ela sabe qual é o caminho que eu estou tomando, que lugar que eu fui, né? Então, eu não saio de casa para ir na padaria sem dizer, estou indo na padaria. E esse hábito é importante porque vai tornando a família próxima, né? A gente, um cuida do outro. Isso é muito importante. A gente está viajando, a gente até manda o nosso voo, elas estão sempre acompanhando. E quando nós estávamos na missão Moçambique, Maputo, elas acompanharam toda a nossa missão também. Né? Lá da África, né? Lá dos Estados Unidos, elas estavam morando lá, foram nos visitar. Elas já conheciam os nossos missionários, só de a gente falar. Elas participaram tão ativamente de tudo que a gente fazia e ainda participam de tudo que a gente faz, e é fantástico. Eu não posso deixar de falar dos meus filhos missionários, viu, também. Com certeza. A senhora é mãe de muitos. Olha, essa é outra alegria que eu tenho na vida também, né? Quando a gente, né, quando a gente serve como líder de missão, nós acompanhamos a vida desses jovens para sempre. E cada coisa que eles fazem, nossa, traz tanta felicidade para a vida da gente. Nós fomos para a missão em 2015 e atualmente a gente tem muitos missionários que hoje já tem 3 filhos já. Está cheio de netinho missionário também. E é uma felicidade. Não passa um dia sem que eu receba alguma mensagem de algum missionário retornado em algum lugar, né, desse mundo, viu? É fantástico. Muito bom. Obrigado, sister. Isso é uma realidade. Eu sempre digo que o chamado de líderes da missão é único na igreja. Eu não lembro quantos bispos eu já tive, e tenho grande respeito e amor por todos eles. Mas eu não consigo lembrar, talvez, do nome de todos, porque foram vários. Mas eu nunca vou esquecer do nome do meu presidente de missão, da sister, né, o casal Grau, também o casal Nudes. Eu tive 2. Maravilhoso. Foi ter os 2. Maravilhosos. A senhora, quando falou aí sobre vem as alegrias, né? Depois que os filhos saem, é um momento de tristeza, um momento ali de acostumar. Aí a senhora disse, vem as alegrias, eu vi que veio um sorriso assim, e eu pensei, quantos netos, né? Aí os netinhos vêm, e haja energia, né? Porque eu sei, eu tenho 2, eles querem fazer tudo ao mesmo tempo e agora, né? Eles têm energia demais, a gente tem que ter energia para acompanhar. É uma renovação de ciclo no coração da mãe? Olha, minhas filhas costumam brincar que quando eu era mãe, eu era meio um dragãozinho, assim, saindo fogo, né? Porque agora elas brincam que eu sou que nem aquela fada madrinha, né? Tudo tá bom, tudo tá maravilhoso, deixa fazer. Filha, não briga com ele. Olha só, a gente fica tão relax, tão tranquila. Tudo a gente acha engraçadinho, tudo a gente acha bonitinho que eles fazem. Então, nós temos, né, 4 netinhos, e mais os netinhos missionários, dos nossos filhos missionários, e a gente acompanha a vida deles e acha maravilhoso, né? Tudo que eles estão aprendendo, todo o progresso que eles estão tendo. É fantástico. A minha netinha mais velha, ela já tem 12 anos, já foi para o templo também.
os outros estão indo para a primária, e é aquele ciclo se renovando. Quando a gente é mãe, tem que ter muito aquele cansaço que tem, né? A gente vê as mamães jovens até com olheiras, né? De ficar levantando de noite, e as crianças são levadas, fazem as arterices deles, mas e aí quando nós temos os adolescentes, tem o cansaço também mental, né? De conversar, de convencer, de estar ali junto, né? Mas quando nós somos avós, é a fase, né, de maturidade. Quando a gente os filhos já estão criados, a gente está com saudade, né, daquele bebezinho novamente. Aí é só alegria, né? E a gente adora, a gente tem toda a paciência, todo o tempo do mundo. Com certeza, sei bem o que é isso. Eu assino embaixo aí direitinho, porque eu sei bem o que é isso, é muito bom. Ó, eu sempre digo, se eu soubesse que ser avô é tão bom, eu tinha sido avô antes de ser pai, porque é bom demais. É bom demais ser avô, eu recomendo para todo mundo. Cada coisa tem seu tempo. Eu acho que a ordem é por aí, né? É verdade, tem que seguir a ordem. Porque é bom demais, é bom demais. Eu recomendo a todo mundo, seja avô, seja avó. Olha, se vocês conhecem um amor de mãe, de pai, o de avô, então, de avó, nossa, daí então tu dobra, tu ama pelo filho e mais pelo teu neto. É um amor fora desse mundo mesmo, de tanto que a gente ama. É verdade. Muito bom, Sister. Sister, que conversa maravilhosa. Muito, muito obrigado mesmo. Que bênção homenagear as mães hoje com essa sua experiência, com a sua sabedoria aqui falando a todas as mamães e aos filhos das mamães também. Muito obrigado. Queria finalizar com uma mensagem final sua para as mães e seu testemunho sobre esse sagrado chamado de mãe, para todas as mães que estão assistindo. E a todas eu já digo muito, muito obrigado e parabéns pelo seu dia. Sister. Cada mãe que está aqui, né, nos escutando, eu posso dizer que vocês são maravilhosas. A criança, quando vem ao mundo, né, ela não vem com um manual. O manual é a mãe. A mãe é que vai descobrindo a personalidade de cada filho. Vai vendo como tratar cada filho, o que funciona e o que não funciona com cada filho. Né? Eu só tenho 2 filhas. Eu criei da mesma forma. E, de certa forma, elas são tão diferentes. E é isso que é lindo. Né? As pessoas são diferentes, mas cada um tem os seus talentos. E é algo que nós podemos explorar, que a gente pode elevar. Né? Então, eu olhar para cada filho que a gente tem, ver aquilo que eles podem desenvolver, né? As habilidades que eles podem desenvolver. E fazer, né, com que em casa eles tenham experiências espirituais. Tem um discurso que eu gosto muito, que é a música do Evangelho. A música do Evangelho é o Espírito. Né? Tá em sintonia com o Espírito e com o Senhor, para que a gente possa ouvir o sussurro do Espírito Santo, para tratar o filho, o nosso neto, ou aqueles que estão ao nosso redor, que vão ser que estão precisando de uma palavra de consolo, de amizade, de esperança, né? Isso é o Espírito que faz. E para a gente poder ter o Espírito, a gente precisa ter a dignidade, para ter a companhia dele. Então, ser mãe é uma parceria com o Senhor, né? É uma parceria com a divindade, né? Assim como o Senhor nos conhece
assim como o Salvador, né, expiou por cada um de nós e tem nos elevado através da sua expiação, nós também podemos fazer isso pelos nossos filhos e também pelas pessoas que estão à nossa volta. Extrair aquilo que tem de melhor de cada um. Elogiar. Né? Muitas vezes a gente põe muita ênfase naquilo que os filhos fazem de negativo. E muito simples naquilo que eles fazem de positivo. A gente tem que botar a nossa adrenalina naquilo que eles fazem de bom. Filho, você foi no templo, eu estou tão orgulhosa de ti, eu estou tão feliz. Hoje você cantou um hino na sacramental, né, na apresentação da primária. Como tu estava lindo, como você fez bem. Elogiar, elevar, extrair aquilo que eles têm de bom. E na velhice não esquecer de honrar pai e mãe, né? Excelente, muito obrigado, Sister, mais uma vez, muito obrigado, que honra ter a senhora aqui. Por favor, ter nossas lembranças ao presidente Cor, e sabemos que a família que vocês construíram, tão linda família como nós vimos, tem grande parte, na maior parte, a responsabilidade de uma mãe fiel. Eu sei disso porque eu tenho uma mãe, eu tenho uma sogra que é uma segunda mãe e tenho minha esposa que é a mãe, e eu sempre digo, mais da metade do serviço da casa é dela, do serviço da casa que eu digo, de cuidar dos filhos, transmitindo a fé, transmitindo a fidelidade, porque é justamente como a senhora disse, sobre os primeiros momentos da vida, eles buscam a mãe, e é ali onde vai se solidificando a sua fé. Muito obrigado e parabéns por essa fidelidade. A todos que nos assistiram, muito obrigado por estarem aqui. Que bênção, né, estar aqui nessa noite. Parabéns mais uma vez, mamães, e até o próximo domingo, gente. Tchau. Agradeço.